Olá, queridos, graça e paz. O que eu gostaria de compartilhar nesse dia está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim: Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, e por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós precisamos entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui para a igreja, né, para os irmãos em Roma. A primeira coisa que ele fala assim: olha, tendo sido, pois, justificados pela fé. O que significa ser justificado pela fé? Significa que diante de Deus, nós somos declarados como justos. Nós não nos tornamos justos. Tornar-se justo é algo referente a uma santificação contínua. É aquela santificação que Deus vai tocando no nosso caráter, na nossa pessoa, e a gente vai se tornando essa pessoa justa. Mas diante de Deus a gente é declarado justo. O que isso quer dizer? Imagina que uma pessoa ela tenha cometido um crime e perante e ela vai lá, ela vai presa, cumpre a sua pena, vamos supor aí 10 anos, ela fica lá 10 anos na cadeia, cumpre a sua pena. E agora ela tem uma carta de liberdade, então onde ela a polícia pergunta, né? E aí, tem antecedentes? Fala assim, ó, tem, mas eu cumpri minha pena, tá aqui minha carta de liberdade. É exatamente isso que Cristo faz perante Deus conosco. Diante de Deus nós somos declarados justos, por isso que o escrito de dívida que havia contra nós, ele encravou na cruz. Então, perante Deus, pela fé, nós somos declarados justos. Então, Cristo, ele mostra a Deus e fala assim: olha, o Rodrigo foi justificado porque eu morri por ele. Então, todas as maldições que seguiam o pecado agora não cairão mais sobre o Rodrigo. Por quê? Porque pela fé eu sou justificado diante de Deus. Então, o Senhor, agora todas as bênçãos que acompanham a rendição de Cristo, essas bênçãos também me acompanham. E ele continua, fala assim: olha, por causa dessa justificação que você tem diante de Deus, agora nós temos paz com Deus. Queridos, não é paz, uma paz que a gente busca no mundo. Não. Nós éramos alvos da ira de Deus. Por causa do pecado, a ira de Deus seria derramada sobre os homens. Depois nós podemos falar isso em outro devocional. Mas em Cristo cumpriu-se toda a plenitude da ira de Deus. Toda a ira de Deus foi derramada na pessoa de Cristo. Isso se chama propiciatório. Em cima da Arca da Aliança, né, tinha um tampo com dois serafins. E ali era colocado o sangue do cordeiro. E ali se aplacava a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus vinha para não ser esgotada sobre o povo, vinha sobre o propiciatório. E nós vemos mesmo em Romanos que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Podemos falar isso outro dia, porque é muito importante, é muito interessante isso. Mas o que eu quero te dizer é que por causa do sacrifício de Cristo, por causa do que Cristo fez, por causa do que Cristo sofreu, por causa do que Cristo se entregou, nós podemos ter paz com Deus. E como é isso? Pela fé. Não tem outro meio, é sempre pela fé, porque o justo, ele vive pela fé. O passo do justo, a caminhada do justo é pela fé. Então o que ele continua aqui? E por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça. Ou seja, essa paz com Deus é uma graça que Cristo nos ofereceu, que Cristo nos deu. Nós podemos ter paz com Deus. Queridos, a pior coisa que um ser humano pode fazer é não andar em paz. É não ter paz para nada. Não poder caminhar na rua em liberdade, não poder
conversar com amigos em liberdade, não poder fazer nada em liberdade, por quê? Porque não tem paz. Onde vai estar sendo perseguido, onde vai estar sendo procurado, onde vai. Não. Agora, como se esconder de um Deus que é eterno? Como se esconder de um Deus que é onipresente? Mas olha só, por causa de Cristo, por causa dessa justificação, nós temos paz com Deus. Isso é glorioso, meus queridos. Isso é fenomenal. Nós temos paz com Deus. E aí ele continua e fala assim: no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Olha o que ele finaliza falando para nós. Fala assim: olha, vocês são justificados diante de Deus. Vocês têm paz diante de Deus. E também agora vocês podem ter uma esperança, que é da glória de Deus. Ou seja, o que Cristo fez, ele nos declarou justos diante de Deus, estabeleceu a paz entre Deus e os homens, e agora ele nos dá um destino eterno, que é a glória de Deus. E o próprio Cristo ele disse que onde eu estiver, eu quero que vocês estejam também. Então, tudo isso na obra de Cristo, ele nos proporcionou a paz com Deus e a eternidade com esse Deus da paz. Glória a Deus por isso. E rendemo-nos aos pés de Cristo, louvando e agradecendo pela sua obra redentora, em nome de Jesus.